Olá, olá, gente. Olá para você. Espero que você esteja muito bem. Eu tô bem, obrigada. Finalmente, final de semana chegando, né, gente? Tenho certeza que muitos de nós teve aí uma semana desafiadora, talvez uma semana leve para alguns, uma semana pesada para outros. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre dificuldade, sabe? Já parou para pensar se Deus manda dificuldade pra gente? Hoje eu estava pensando sobre isso, eu estava lendo a palavra agora um pouquinho antes e parei para dar uma pensada sobre isso e quero comentar nesse vídeo a respeito desse pensamento, né, sobre se Deus manda dificuldades pra gente. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui para ler um capítulo da Bíblia, para refletir sobre a palavra de Deus, aprender alguma coisa, né, nesse tempo que nós estamos aqui, vivos nesse mundo, nessa jornada de vida que Deus nos dá, e sermos pessoas mais evoluídas, pessoas melhores, e a Bíblia é o melhor livro que pode nos ajudar nesse sentido. E eu convido você para estar aqui comigo todo dia nesse horário. Portanto, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você não perder os próximos avisos. De sábado também costuma ter um vídeo um pouco diferente. Às vezes eu trago uma temática diferente, um louvor, alguma coisa assim. Então, se de repente o canal pode te ajudar a ler a palavra, abrir a sua mente, seu entendimento, né? Convido você a se juntar a mim e vamos juntos, né, formar uma comunidade, né, uma comunidade que lê a Bíblia, né, gente? Porque não adianta a gente só ouvir sobre o Evangelho, ouvir sobre Deus, ouvir sobre Jesus, falar que crê em Deus, falar que somos até cristãos, sendo que a gente nem Bíblia lê, né? Isso não vale na caminhada com Deus, na caminhada de fé. Então esse é o desafio que eu lanço para você, para que você se junte a mim, para que todo dia a gente possa aprender, nem que seja só um pouquinho na porção que Deus tem pra gente, sempre naquele dia reservado pra gente, tá? E antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo que Ele fale com a gente, abra a nossa mente e que Ele fale aos nossos corações na sua palavra sobre esse tema tão especial e que de repente eu e você vamos nos identificar um pouquinho aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais um pouquinho da sua palavra. Eu peço perdão, antes de tudo, pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço ao Senhor que nos visite, ó Deus, tenha misericórdia de nós, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Tua palavra, nos ajude a sermos pessoas que praticam, que não só ouvem a Tua palavra, mas que possamos aprender, praticar e sermos pessoas melhores, pessoas transformadas através da leitura da Bíblia. Abençoa quem estiver me assistindo, Senhor. Eu peço que visite essa dificuldade que a pessoa de repente esteja passando, que ela possa ter discernimento do que está acontecendo e que em Ti ela possa Te buscar e o Senhor possa dar a direção necessária sobre como ela pode enfrentar essa situação. Que o Senhor fale com a gente sobre isso e é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que não sabe, estamos aqui fazendo a leitura do livro dos Salmos. A gente tem aqui no canal playlists de outros livros da Bíblia, depois você pode dar uma olhadinha lá. Então hoje vamos ler Salmos, tá? Então eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, o seu celular, o que você tiver. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui também. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 60. Lembro que se você tiver, de repente, num ambiente que não dá para abrir a Bíblia, você não tem como, eu vou pedir que você me ouça, coloque um foninho se for o caso, para que a fé venha pelo ouvir, mas quando chegar em casa, leia a Bíblia, ok? E aqui no Salmo 60, a palavra de Deus, ela fala assim pra gente: ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos esmagaste, tem estado indignado, restaura-nos. Balançaste e fendeste a terra, repara suas fendas, pois ela treme. Fizeste teu povo atravessar momentos difíceis, fizeste-nos beber o vinho que atordoa. Deste o estandarte aos que te temem, para que possam fugir do ataque dos arcos. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que teus amados sejam livres. Deus falou do seu lugar santo, exultante, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote.
Meus são Gileade e Manassés. Efraim é meu capacete e Judá o meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Atirarei minha sandália sobre Edom. Sobre a Filístia darei o brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Ó Deus, tu não nos rejeitaste, não deixaste, ó Deus, de sair com nossos exércitos? Dá-nos auxílio contra o adversário, pois o socorro humano é inútil. Fazemos proezas com Deus, porque é Ele quem pisoteará os nossos inimigos. Como eu disse no começo do vídeo, às vezes a gente fica pensando que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente quase não pensa muito sobre se Deus de repente está mandando aquela dificuldade pra gente. Aí você pode falar para mim, misericórdia, não, nunca é Deus. Pode ser o diabo, pode ser o inimigo, pode ser eu mesmo, né? Mas Deus não. Mas gente, quando a gente lê esse salmo aqui, a gente vê o povo clamando ao Senhor, pedindo socorro, porque eles estavam se sentindo abandonados. Eles estavam se sentindo rejeitados por Deus. E aqui o próprio salmista, ele escreve, né? Fizeste teu povo atravessar momentos difíceis. Então, portanto, a gente pode aprender aqui que sim, Deus pode mandar dificuldades, pode fazer com que a gente ande, né, caminhe por momentos difíceis. Só que eu acho assim, a lição que eu pego aqui, de uma maneira assim bem resumida, tá? Até porque a ideia é que Deus possa falar no nosso coração mais e mais, você possa buscar a Deus aí na sua casa, onde você estiver, para entender isso um pouco melhor do Senhor, que Ele é a fonte da sabedoria, amém? Mas quando eu li esse texto, gente, para mim a pérola de sabedoria desse texto não se trata tanto da dificuldade que aquelas pessoas, não se tratava tanto, né, da dificuldade que aquelas pessoas estavam passando, daquele povo, mas sim como que aquele povo reagia diante daquela dificuldade, mesmo sabendo que era o próprio Deus que estava permitindo que eles passassem por aquilo. E eu acho muito assim, abençoador, essa é a palavra, abençoador, que quando o povo percebe que é o Senhor ali fazendo com que eles passassem pelos momentos difíceis, o povo clama e o povo pede ainda o socorro do Senhor, porque sabe que pedir ajuda do humano é inútil, pedir ajuda do homem é inútil. Eles sabem que somente Deus podia dar vitória ali diante dos inimigos. O mesmo Deus que deu aquela dificuldade seria o mesmo Deus que faria com que eles saíssem dela dando vitória. Isso ensina uma coisa muito especial pra gente. Muitas vezes nós passamos por lutas e eu acho que a gente falha muito em discernir aquela dificuldade. Por que estamos passando por aquilo? Será que de repente Deus está permitindo que a gente passe por aquilo? E aí, se a gente começa a ter essa consciência, essa percepção, a questão é não reclamar, não murmurar, não querer entender os porquês daquilo. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Olha o outro que está numa vida melhor do que a minha e olha eu não. Aquele está vencendo, eu não. Senhor, por que ele? Por que não eu? Sabe? É mais ou menos assim, sabe, gente? Quando tem aquele diálogo com Jesus e os discípulos, que um deles fala, Senhor, ok, ele vai morrer daquele jeito, mas e quanto a mim? E aí Jesus fala assim, quanto a você, entre aspas, cuida da sua vida. Eu vou deixar até esse texto aqui depois para vocês verem. Então é interessante que a gente possa perceber, possa ter o discernimento sobre se é o próprio Deus que está mandando aquela dificuldade com a gente, pra gente. E aí, o que a gente faz? Nós clamamos, gente. Nós falamos com Deus outra vez. É o que a gente mais tem visto aqui lido nos Salmos. A gente fala com o Senhor, porque como eu disse, não se trata da dificuldade em si, mas se trata em como a gente reage a ela. Se a gente vai murmurar, se a gente vai reclamar, se a gente vai ficar praguejando. Quando a gente tem esse discernimento, gente, que é Deus que está permitindo a gente passar por aquilo, aquela dificuldade, aquele processo, a gente precisa então ter essa sabedoria de buscar a Deus o seu socorro. Não ficar correndo atrás de A, de B, de C, porque como nós lemos aqui, a ajuda humana é inútil. Só Deus pode tirar a gente dessas situações.
É claro que muitas vezes a gente quer um conselho, a gente quer procurar um amigo, uma pessoa de confiança para saber o que fazer, e não existe nada errado nisso. Mas o nosso coração, como eu disse no vídeo anterior, ele tem que estar firmado em Deus, gente. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que buscar a presença de Deus para que Ele fale no nosso espírito o que está acontecendo, qual que é a direção que a gente precisa receber. E crer que no tempo certo, aquele tempo difícil ele vai se findar e a vitória vai vir. Eu quero deixar essa mensagem nesse vídeo para você, que de repente está passando por algo difícil e você está aí meio perdido, pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Comece a falar com Deus, comece a se perguntar para saber se não é o Senhor que está permitindo você passar por isso. Agora, por quê? Eu não sei. E talvez nem Deus vai falar para você o porquê você está passando por isso, gente. Muitas coisas Deus não vai dizer o porquê. Mas, como eu sempre falo, Deus já sabe o fim da história. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, cabe a nós, que estamos aqui todo dia na leitura da Bíblia, falar com Deus, buscar o seu discernimento e aguardar a vitória nele. É por isso que eu falo, gente, a Bíblia é um livro extremamente rico, poderoso, interessantíssimo. Quando nós abrimos a palavra, o Senhor fala com a gente, mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Precisa ter diálogo aqui, sabe? É vertical o relacionamento. Ele fala comigo, eu falo com ele. Ele fala comigo e eu falo com ele. Sabe? É assim que a gente desenvolve o relacionamento com Deus para também discernir as situações e os momentos difíceis. Fizeste teu povo atravessar momentos difíceis, fizeste-nos beber o vinho que a atordoa. O Senhor, Ele permite que a gente passe por momentos bem difíceis. Agora, nem tudo nós vamos saber as razões, os porquês. E muitas vezes Deus ele não vai falar mesmo. Mas a gente precisa confiar que se nós amamos a Deus, se nós cremos no Senhor, se a gente quer ter uma fé fundamentada, uma fé firmada ali na rocha, Jesus, a gente sabe que no final tudo vai cooperar para o bem, gente. A Bíblia ela fala sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não vamos perder o nosso tempo tentando entender todos os porquês do nosso problema, sabe? Tentando jogar na internet coisas assim, perguntas, até para IA, sabe? Chat GPT, por que eu estou passando? Gente, acredite, tem pessoas que fazem isso. Esse não é o caminho está aqui, o caminho está na palavra. O caminho está em falar com Deus, em desenvolver um relacionamento com Ele. E como novamente eu vou dizer aqui no vídeo, não se trata, o foco não é o momento difícil. O foco é como nós reagimos em relação a Ele quando esse momento ele sobrevém sobre as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um momento de bonança, amém, glória a Deus. Mas quando a dificuldade sobrevir sobre você, não esqueça do que eu estou te dizendo. Ore ao Senhor, peça discernimento e busque a ajuda do Senhor, que Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Não abra mão desse tempo, tá? Esse tempo no seu dia é o mais precioso de todos. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.